Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia, graça e paz, amada igreja, amém? Glória a Deus, sou o apóstolo Itamar Vieira, está aqui a minha... Graça e paz, tem que prestar atenção aqui também. Como o apóstolo falou, assim, estamos 14 anos em Angola, temos... Eu acho que já pode apresentar aqui o primeiro slide da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, amém? Aleluia. Pode passar aqui? Isso aí, pronto. Isso aqui é o maior ministério que eu tenho. Aleluia. Então, temos a Isabela, com 13 anos, nasceu em Angola. O Lucas... Ela não gosta muito de foto, não, dá para perceber, né? O Lucas, com 8 anos, nasceu em Angola também, são os dois angolanos, e a Rebeca, que nasceu aqui no Brasil. Então, tem 7 anos, não é? Nós produzimos bem, né? Glória a Deus. Amém. Esses são os filhos da barriga, né? Esses são filhos da barriga, porque do coração são inúmeros. Amém? Aleluia. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Assim, de manhã foi bom demais. Só que os que vieram agora à noite vão escutar um pouco menos, né? De manhã a gente teve um pouquinho mais esticado. Eu espero até umas 23 horas terminar. Brincadeira. Vigília. Ai, mas... A gente estava no carro e ele falou assim, falou para o Cris, eu vou ser rápido. E naquela hora eu senti um impulso assim, forte, eu falei, não tem que ser rápido. Você sabe quando é que as pessoas vão ter oportunidade de ouvir uma palavra dessa, de um homem de Deus, como você é, de um homem de Deus que está fazendo um trabalho desse, tão importante. Então, deixa o Espírito Santo te usar. Amém. Amém. Mas o Espírito Santo vai usar 1h10. Amém. Então, amados, muito obrigado, apóstolo Pedro Medina, nossa apóstola Sara, que família maravilhosa, né, que nos receberam tão bem, os pastores, né, os amigos que nós conhecemos já aqui, que igreja linda, espetacular. Vocês estão em muito boas mãos. Vocês têm noção? Eu não sei se vocês têm essa noção de onde Deus plantou vocês. Isso aqui é muito pequeno ainda. Porque, amém? Quando Balneário Camboriú vão conhecer esses dois. Vocês vão ver que vai ser difícil encontrar lugar aqui, viu? Nessa cidade, para comportar tanta gente que Deus vai mandar. Amém? Glória a Deus. E Deus vai usar você, viu? Você. Vou falar de missão hoje, mas tem a missão sua aqui, nessa terra, nessa igreja, nessa cidade, no bairro que Deus te plantou. Amém? Então, Fabiana, já falei, então cumprimenta a igreja. Shalom, igreja. É um prazer muito grande estar aqui. A gente já se apresentou de manhã, né? Nós nos apresentamos. Eu sou Fabiana, a esposa dele. Nós, no total, a gente está junto já há 20... Quantos anos? 21 anos, juntando namoro, noivado e casamento. Já é um longo caminho, né? Mais tempo juntos do que separados. Então, é uma honra muito grande também estar aqui. Dos presentes especiais desse ano, o Senhor nos concedeu conhecer o apóstolo Pedro Medina e agora conhecer a pastora Sara e todos vocês, né? Então, nós estamos em Angola há 14 anos e estamos aqui no Brasil em missão. É bem interessante falar que nós estamos em missão. Viemos trazer o pequeno Helder, um garoto vai fazer 9 anos.
ele veio fazer um tratamento médico em Campinas, na Unicamp. Ele e o pai, ele tem uma doença genética chamada xeroderma pigmentoso, e há muitos anos, ele descobriu há 6 anos, o pai descobriu há 6 anos, quando a doença começou a se manifestar no corpo, a mãe abandonou a criança. Em uma das situações, ele teve uma convulsão. E a convulsão, e ela deitou um lençol branco. Eu já estou falando igual angolano, deitou. Ela colocou um lençol branco em cima dele e deixou ele lá, paralisado, e deu como morto. E ficou na sala e deixou o menino no quarto. E quando o pai chegou, ele falou: o Helder morreu. E o pai correu para o quarto e viu que ele ainda tinha sinais vitais. E correu com o menino para o hospital, e ele não estava morto. E ali foi a última vez que o Helder teve contato com a mãe. Ela abandonou, foi embora, não quis mais ter contato com ele. E desde então, o pai é quem tem lutado pela vida do pequeno Helder, que tem essa doença genética e, infelizmente, está muito grave. E eles passavam por muitas necessidades. E foi há 1 ano atrás que eu descobri, ele pediu ajuda, e nós estamos ajudando. E, graças a Deus, nós conseguimos uma vaquinha junto com, não sei se vocês conhecem a página Razões para Acreditar, Voa. Eles nos ajudaram com essa vaquinha para poder manter eles dois aqui no Brasil. Os custos são elevados. E nós trouxemos ele e aproveitamos para dar um pulinho aqui. Então, por isso que eu falei que nós estamos em missão aqui. E o Helder é dentre vários casos que nós estamos ajudando, né? Semana retrasada, mandamos um bebezinho para Portugal. Já ajudei várias crianças, não sei contar quantas crianças eu tive que colocar no meu colo, no meu carro, e sair correndo para o hospital para lutar contra a desnutrição e internar. E é uma das piores dores que uma pessoa pode presenciar. Você vê uma criança sofrer por causa de comida, porque não tem o que comer. Então, nós trabalhamos em muitas vertentes, em muitas áreas, né? E na área de saúde, na área de educação. E tranquilo, eu tomei. Então, nós temos muitas histórias para contar, mas, para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado vitória em todas. Então, hoje eu creio que vai ser um dia para encher o seu coração de fé e de que vale a pena servir a esse Senhor, esse Deus maravilhoso. Porque quando Ele nos chama, eu gosto de falar uma frase assim: quando Deus chama, Ele paga a conta. Sabe? Eu tenho vivido de milagres, gente, diariamente. A gente vive de milagres diariamente. Luanda foi por muitos anos, Angola foi por muitos anos, esteve no ranking da cidade mais cara do mundo. Cidade mais cara do mundo. Então, há 2 anos, eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que é abrir a Casa do Amor, que é um orfanato. Hoje não se usa muito essa nomenclatura orfanato. Usa-se lar, né? Centro de acolhimento, lar. Então, hoje nós temos 15 crianças que nós cuidamos. O apóstolo Medina foi lá, colocou as crianças no colo, tirou foto, deu beijo. Ele fez a festa com as crianças. Foi lindo. E eu publiquei um vídeo ontem que foi para mim maravilhoso, da Zinha. Zinha é uma princesa. Ela foi abandonada pela mãe, muito criança, e vivia nas ruas. E ela caiu dentro de um buraco muito grande e ficou sem movimentar as pernas, porque ela não recebeu o tratamento devido, né? Lá a saúde é precária, muito precária.
Mas ela hoje está com 16 anos. E quando ela chegou na Casa do Amor, há 2 anos, eu não me conformei. Rastejando. Ela estava rastejando. Então, ela rastejava. Ela ainda rasteja. E eu disse, vamos levar ela para o ortopedista. E o ortopedista falou, há uma possibilidade dela andar. Então, começamos a fazer fisioterapia. E ela andava desse jeito. E sem contar, gente, que ela perdeu a visão de um olho. Isso era ela chorando na sessão de fisioterapia, de tanta dor. E aí ela começou a dar os primeiros passos. Essa é a Zinha. Ela tinha já perdido o olho direito, a visão, já estava perdendo a visão do olho esquerdo, fizemos cirurgia, era só catarata, graças a Deus conseguiu recuperar. E graças a Deus, então... E esse aqui é o Helder que a gente trouxe, não dá para mostrar a boca dele, que está muito feia. Tem aí, está aqui no meu celular, me dê aqui, pastora, no meu celular, eu posso mostrar, não tem problema. Eu posso mostrar a boca dele. Então, assim, são casos que a gente lida diariamente, de crianças que precisam de ajuda e que nós trabalhamos e ajudamos. Ai, Jesus, Aqui. Essa é a forma que está a boca dele hoje. Está em Campinas, ele e o pai. Agora está dando para ver. Está toda aberta, está no sangue. Então, são vários casos que nós tratamos e ajudamos. E você pergunta, vocês têm ajuda do governo? Não, não temos. Vocês têm ajuda de grandes empresas? Não, não temos. Vocês recebem mensalmente dinheiro, certo? Vocês têm... Não, não temos. Sabe como é que a gente recebe? É assim, Instagram. Gente, estou precisando enviar o Helder e o pai amanhã, essa semana para lá. Preciso de doação, não sei o quê, não sei o quê. E Deus toca os corações das pessoas e não falta nada. Nada, 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 nada. Sabe, gente? Então, assim, essa é uma das coisinhas pequenas. Então, na Casa do Amor, hoje nós temos 15 crianças que são cuidadas. E pastor Medina é prova aqui. Ele não me deixa mentir. As crianças recebem do bom e do melhor. Porque eu fiz um acordo com Deus. Eu disse assim, Senhor, é assim. Eu entro nessa, mas tem um negócio. O Senhor também... Espera aí, não é assim também não. O Senhor também vai ter que fazer um negócio aqui. É assim, eu vou. Mas eu não quero dar nada menos do que eu daria para os meus filhos. Olha, eu falando isso para Deus, imagina. Deus que ama muito mais do que eu. Acho que Deus sabe de nada, inocente. Era só isso que eu queria ouvir. Então, desde então, não tem faltado nada para essas crianças Amém. Da Casa do Amor. E todos, eu disse, Senhor, todos aqueles que entrarem ali, vão entrar naquela casa e vão dizer, uau, que casa linda. Eu moraria aqui com os meus filhos tranquilamente. E todos que entram lá, é tão linda a Casa do Amor, é tão aconchegante, tão cuidadosa que todos pensam, sentem esse amor e pensam isso. Por quê? Porque se você entrar em um orfanato, em um lar, em Luanda, é de rasgar o coração. É de rasgar o coração. Então, não é isso. Não é isso que eu pedi a Deus. Eu não acredito nesse Deus. Nesse Deus. Eu acredito num Deus cuidadoso, um pai que ama e que dá o melhor para os seus filhos. E é isso que eu provo diariamente. Diariamente. Então, eu não vou falar mais, gente, porque eu não estava nem combinado para falar isso. Eu já tomei muito tempo.
Quem tiver quiser saber mais informações, mais dúvidas, entra no Instagram da ONG Atos, tá bom? Vocês vão conhecer nosso trabalho social todo, tá bom? É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada, pastor, pastora. Amo vocês, já estão aqui, fazendo parte aqui. E Deus abençoe muito, muito vocês, tá? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus, amados. Coloca a mão no seu coração assim. Feche seus olhos. Pai, abrimos o nosso coração, o nosso espírito, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Fala profundamente ao nosso coração. E que possamos ser zelosos de cumprir e praticar tudo que nós ouviremos da parte do Teu Espírito, do Teu coração para o nosso coração. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu tenho pouco tempo, mas eu vou tentar, assim, ser específico naquilo que Deus entregou para nós nessa noite, para o seu coração. Amém? Vamos abrir João capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Eu gostei de pregar nessa igreja animada. Mas também em Angola é muito bom também, assim, nas igrejas mais simples. Meu Deus do céu, os africanos têm um amor, uma paixão por Jesus, assim, muito impressionante, assim, muito impressionante. Estamos 14 anos lá, ninguém adora, ninguém clama, ninguém mais tem sede de Deus do que aquele povo. Eles se rasgam, assim, é uma aula de adoração que eles nos dão, tá? Tremendo, amém? Glória a Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Está demorando, versículo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Itamar, cujo nome era Pedro Medina, Sara, Ronaldo. Qual o seu nome? Diga. Amém? Cada um de nós tem uma missão. Deus repartiu dons e uma missão para toda a igreja. E eu comentava hoje de manhã o seguinte: com amor e temor, eu falo isso até porque temos visitantes. A Bíblia diz que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E nós vamos ser julgados por tudo que nós fizermos, tanto de bem como de mal. E isso é muito sério, é um assunto muito forte isso, tá? E nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos aqui na terra. Não é um julgamento que eu estou falando que é dos incrédulos, eu estou falando para a igreja, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Deus, Ele deu uma missão, um chamado a cada um de nós. A nós, Ele nos chamou para a África. Mas para você, eu disse assim, alguns vão para a África também, amém? Mas outros vão ter a missão de ficar do lado do apóstolo para incendiar essa cidade, não só essa, e outras que virão, amém? Porque, amados, meu objetivo de mostrar o que nós estamos também fazendo na África, isso não quer dizer que é um apelo para você ir para a África. Porque quem decide, quem define o seu chamado é o Senhor. Amém? Podemos incentivar, podemos plantar no coração, mas a palavra final é do Senhor. Obviamente, quando você está numa igreja que tem uma visão missionária, ok? Há um chamado, por causa da necessidade da obra. Mas você pode dizer assim, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai levar a sério o teu chamado.
Amém? Então, amados, Jesus, quando ele veio, o João Batista, aqui é o João que estamos falando aqui, é o João Batista, Deus deu uma missão para ele. A missão de ser o precursor do Messias, de preparar o caminho de Jesus. Amém? Ele teve uma missão, mas Deus também entrega uma missão específica para Jesus, que nós vemos que é muito claro. Quando Jesus fala em João 20, 21, né? Quando ele fala em Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão, foi a missão de Jesus. Então, quando ele chegou, ele veio com uma missão específica. Ele não perdeu tempo, ele não se distraiu. Desde o primeiro minuto em que ele teve o sinal verde do Senhor, ele começou a executar a sua missão. E quando ele cumpriu a missão, ele morreu na cruz para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar você. Ele cumpriu de maneira assim muito sublime, honrosa, morreu por pecadores que ainda iam nascer, como eu e você, e outros ainda que vão nascer. Ele cumpriu. Quando ele cumpre, ele morre, ao terceiro dia ressuscita vitorioso, glorioso. Ele passa 40 dias ainda com os discípulos, e aí depois, em Mateus 28, ele declara qual seria a missão dos discípulos. E adivinhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Em Atos capítulo 1, também tem mais palavras que ele diz. Vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a missão de cada um de nós é a mesma de Jesus. Não no aspecto de pagar o preço pelo pecado, que ninguém pôde fazer isso a não ser ele. Mas no aspecto da missão de resgatar os perdidos. Amém? E de fazer discípulos. Sejam minhas testemunhas. Não existe nenhum chamado, então quero diferenciar aqui a missão de um chamado. Não existe um chamado, que são dons específicos que Deus vai distribuir aqui na igreja para cada um de nós, que não passe pela salvação do perdido. Não existe isso. Tá? Salvação e consolidação, lógico, de fazer o discípulo. Né? Porque o processo de fazer discípulo vai desde a evangelização, né, o ganhar para Cristo, e a consolidação e discipulado, até torná-lo também um líder capaz de reproduzir as mesmas características do seu mestre. Amém? Glória a Deus. Então, Deus tem algo para você. Deus tem um chamado para você. E eu disse, é muito importante você saber qual é o teu chamado. Por quê? Porque nesse tribunal, ele vai perguntar a você o que foi que você fez com o dom que ele te deu, qual do chamado que ele deu a você. Ele vai pedir contas. E você vai ter que prestar contas do que fez com esse chamado. Tá? E se hoje fosse esse tribunal, dos mais antigos aos mais novos na fé, o que é que você tinha para apresentar hoje? Forte, né? Teve gente que está desejando que não seja hoje. Não vai ser não, irmão, em nome de Jesus. Mas Deus hoje, Ele quer despertar você. É preciso saber qual o seu chamado. E glória a Deus, porque esse movimento que Deus tem resgatado dos 5 dons ministeriais é basicamente novo. Não é? E vocês estão numa igreja que cresce nos 5 dons ministeriais, que unge apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, amém?
Por quê? Porque cada chamado vai passar por esses 5 dons ministeriais. Amém? Pronto. Então, é importante você buscar do Senhor o teu chamado. Por quê? Porque você vai se surpreender. Não, você não, em nome de Jesus. Mas muitas pessoas vão se surpreender que diante do tribunal de Cristo, ele vai dizer, olha, eu fiz isso, olha, eu cuidei dos adolescentes, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus vai olhar para ele, e eu mandei você fazer isso? Né? Eu te chamei várias vezes, olha, eu usei fulano, cicrano, beltrano, para teu pastor, fui direcionado à tua vida, e você ficou parado, ou você foi fazer algo, e estava bem claro, e mesmo assim você insistiu em fazer algo que eu não te chamei para fazer. Então, os frutos, porque assim, não se surpreenda, porque muitas vezes uma pessoa que foi chamada para cuidar do patrimônio da igreja, muitas vezes vai ter um galardão maior. Por exemplo, uma pessoa que limpa as cadeiras, que cuida, né, que muitas vezes nós achamos que essas são pessoas simples, humildes, e que no céu vão receber recompensa muito maior do que grandes pregadores por aí. Porque não tem a ver com a quantidade nem a natureza da missão. Tem a ver se essa missão te pertence. Amém? E apóstolo, como é que a gente sabe isso? Buscando o Espírito Santo. Buscando mesmo. E consultando os líderes, consultando os pastores, quem tem experiência. Porque geralmente o nosso chamado é aquilo que arde no nosso coração. Que mais arde. Você ama trabalhar com criança, ama. Dificilmente Deus vai te chamar para cuidar dos mais velhos, dos idosos. Certo? Pode ter certeza, é muito raro. Aquilo que queima, que você ama, que você tem paixão, provavelmente é aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Mas faça aquilo que você ama. No meio do caminho, vá buscando ao Senhor e Ele vai confirmar o teu chamado. Qual é? Amém? Descobriu o teu chamado? Meu irmão, regaça as mangas e trabalha, e estuda, e se dedica. Muita força. Para quê? Para quando você sentar, você comparecer diante do tribunal, ele olhar para você e dizer, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, e no muito eu te acrescentarei. Amém? E você vai receber do Senhor toda a recompensa reservada para aqueles que não amaram a sua própria vida, mas se entregaram a Jesus e serviram dentro do seu chamado. Amém? Aleluia. Portanto, o que nós vamos mostrar aqui agora não é para dizer aqui que o nosso chamado, que nós somos melhores do que você, ou nosso chamado é mais importante do que o seu. Não. É despertar você para de fato descobrir o que Deus te chamou e estimular você a fazer o melhor para Deus. Não dar as sobras do teu tempo, das tuas forças, aquilo que simplesmente você o que sobrar, você vai dar para Deus. Mas não, você entender o teu chamado e de fato você ser uma pessoa, um servo verdadeiro do Senhor, que vai dar resultados tremendos para o reino. Amém? Só que essa igreja, vocês têm um apóstolo que tem uma unção muito tremenda. E é uma unção que eu sou apaixonado, porque eu sou evangelista. Eu me converti com 13 anos, numa família muito simples, mas com minha família destruída, meu pai com outra família, e eu revoltado, com 13 anos eu me converto, e eu me converti numa consciência tremenda. Foi em 94, lá no Nordeste, lá na Paraíba. Uma cidade simples, mas é linda, Campina Grande. E ali Deus me chamou. Minha conversão foi muito forte. E
Quilômetros e quilômetros ao redor da minha casa não havia uma igreja, um evangélico, um único cristão que pudesse ser meu companheiro de fé. Então foi muito difícil eu manter minha fé. Eu andava com a Bíblia, meus amigos zombavam. Lá vai o crentinho, lá vai isso, e zombavam porque eu estava indo para a igreja, mas eu tinha consciência de Jesus, Ele me salvou, eu tinha consciência que Ele me resgatou e que Ele me chamou para servi-lo. Eu tinha consciência como adolescente, muito forte disso. Com 15 anos, eu já participava de missões com a Jocum. E com 15 anos eu fui chamado por missões. Deus disse que ia me mandar nas nações com 15 anos. Com 15 anos, eu sabia dizer o plano de salvação, sim, com uma fluência, com uma unção tremenda, com 15 anos. Numa ação missionária, eu converti 70 pessoas com 15 anos de idade, num avanço missionário. Para a glória de Deus, porque eu entendi muito claro o que é Jesus. Você, visitante amado que está aqui. Jesus chamou você aqui nessa noite porque Ele quer ter um encontro com você, especial. E os mais antigos aqui, Deus Ele quer movimentar você para acompanhar a visão dos seus líderes. Amém? Para que a velocidade dele vocês acompanhem também. Amém? Que vocês têm uns leões assim ferozes na frente dessa igreja, mas que tem um ritmo muito forte. E vocês têm que acompanhar. Amém? Vocês têm que acompanhar. E eu vou contribuir de alguma maneira. Amém, apóstolo? Glória a Deus. Então, você tem que ter a sua consciência de missão. Segundo, a urgência da missão. Uma coisa é você saber a sua missão, agora você tem que saber que é urgente. Que é urgente. E nessa urgência, essa urgência que Deus trouxe você aqui para dizer, é que Ele vai lhe convidar educadamente hoje a você sair da sua zona de conforto. Tá? Não sei como vai ser isso, só diga assim: Senhor, me tira da zona de conforto. Amém? Ele vai mostrar como você vai sair disso. Amados, essa consciência de urgência é algo que tem que ter muito forte dentro de você. Quando nós fomos, estou controlando aqui o tempo. Quando nós fomos para Angola, nós tivemos um chamado que Deus, tudo isso que vocês viram, vão ver aqui, Deus, Ele me chamou, porque eu fui atendido por um projeto social também. Aos 15 anos de idade, eu entrei em uma escola técnica holandesa, que foi montada na minha cidade pela Universidade Federal. E aquela era uma escola maravilhosa, que só quem estudava eram pessoas abastadas financeiramente. E eles abriram, e eram padres holandeses que abriram a bolsa de estudos para jovens carentes. E eu consegui passar. E lá eu conheci um angolano, Mandela. Não é apelido não, é Mandela mesmo o nome dele. E com 16 anos, no segundo ano, eu abri uma célula, que a gente chama de célula, como se fosse um GC, e ele se converteu lá. E nosso GC já tinha 150 pessoas nos intervalos das aulas. Amém? Muitos se converteram, e ele também se converteu. E ele dizia: um dia você tem que ir no meu país. E eu tinha medo, porque Angola passou por 30 anos de guerra civil brutal, com 1 milhão de mortos. Foi uma das guerras mais sangrentas da África. E eu tinha medo. Mas terminamos, eu concluí, fui trabalhar numa das maiores empresas do Brasil de telecomunicações em São Paulo, mudei minha vida, ajudei minha casa, minha família, cresci profissionalmente e Mandela veio aqui para Blumenau, aqui para Santa Catarina, casou com a catarinense, não é? Se formou em engenharia e voltou em 2008 para Angola.
E ele fez um teste lá, foi uma entrevista na maior operadora de telefonia móvel do país, e não quis ficar, entregou meu currículo, e o diretor dessa empresa me chamou. Eu estava trabalhando em Belo Horizonte, numa multinacional, e estava assim, no auge da minha carreira profissional, e o cargo que eles tinham era um pouco abaixo, mas eu aceitei por causa da missão. E em 2009, em agosto de 2009, eu fui, e depois foi Fabiana, com 7 meses grávida. Não é? Era um desafio. Então, chegando lá, um ano passamos para se adaptar à cultura, e nós fomos, porque em 2006 Deus fez um chamado, dizendo que nós iríamos para a África. Por quê? Quando essa escola técnica mudou minha vida por causa da educação, nós voltamos, eu fui fazer faculdade, conheci Fabiana, e foi ali que nós começamos a ter GC nos bairros pobres, e começamos a trabalhar com trabalhos sociais, ajudar as pessoas, e aqueceu mais ainda o coração. E eu disse: Senhor, eu quero devolver o favor que o Senhor fez para os jovens que também não têm esperança. E foi assim que, esse sonho nasceu em 2003. 3 anos depois, no culto de missões, Deus fala comigo e com Fabiana, dizendo que esse projeto não era para o nosso povo, era para a África. E Deus usou dessa maneira Mandela e essa empresa para entrarmos em 2009. Pronto, estou dando uma linha de tempo bem rápida. Passado um ano, que eu consegui estudar o país, os seus problemas, né, a história, o mapeamento espiritual do país, escrevi o projeto e entreguei ao Ministério da Educação, e o projeto era simples. Era fazer, pode colocar aqui, era fazer aquilo exatamente que aconteceu comigo. Né? Então, vou passar aqui rapidamente a história. Então, em 2010, eu escolhi 30 alunos de uma escola, que era uma escola com 2.700 alunos. Eu fiz como aconteceu comigo. Eu não tinha muitos recursos, mas eu tinha conhecimento. Eu tinha passado pelo Senai, fui professor do Senai, então eu aprendi a fazer o material também. E eu fiz 4 cursos na área comportamental, que era muita necessidade em Angola, e um curso de informática. Então foi assim que eu selecionei, e com os computadores antigos que a escola tinha. Então eu dava 1 hora de aula bíblica e 2 horas de aula técnica. E em 2 meses os 30 alunos aceitaram Jesus. Amém? Aleluia. E aí começou tudo. Se for aplaudir Jesus, é para valer. Amém? Passado 1 ano de treinamento, eu escolhi 10 deles e treinei eles como professores multiplicadores. O que eu estou contando a história aqui no início, lá no final, quando você vê o resultado, você vai lembrar desse pequeno começo. Por quê? Deus deu projetos para vocês, amém? Quem tem um sonho assim, tremendo, assim, na sua área ou na área profissional, espiritual, levanta a mão. Você tem um sonho, tem um projeto? Então, quantos de vocês já começaram esse projeto? Levanta a mão. Quantos ainda não começaram? Levanta a mão. Tem muitos que não começaram. Não começaram por quê? Porque muitas vezes nós achamos que temos que começar grandes. E todo projeto começa muito pequeno. Então, esse pequeno é isso aqui. Amém? Vamos passar. Dos 10, olha o que aconteceu. Pumba. 650 alunos foram selecionados no ano seguinte. E quem eram os professores multiplicadores eram aqueles 10 que eu formei. Amém? E ali deu um impacto social muito forte. E ali nós conhecemos uma pessoa estratégica, que na altura era Odebrecht, tinha muitas obras no país, e foi dessa multiplicação que eles me conheceram, me chamaram, fizeram uma parceria, e eu disse que eu tinha um sonho de ter uma escola, uma estrutura própria, porque eu trabalhava só dentro das escolas do Estado, sem recurso, e ela disse, abraçou o nosso sonho. Nós ficamos amigos, falamos de Jesus para ela, e ela aceita Jesus. Amém?
E glória a Deus, ela aceitou Jesus e disse: olha, eu vou abraçar o teu sonho. Vou abraçar o teu sonho. E começou a procura, não é, de recursos, porque lá era muito caro. A escola, na altura, hoje em reais, entre 6 e 7 milhões de reais. Uma escola que não era tão grande. Então, para nós era algo muito impossível. Mas Deus foi, em 2014, eles doaram a escola. Amém? Pode passar. E era essa escola aqui. Amém? Glória a Deus. Então, foi um milagre. Foi um milagre de Deus, né? E começamos no primeiro ano com 220 crianças e hoje nós temos quase 1.000 crianças estudando nessa escola. Amém? Glória a Deus. Então, foi um sonho, a realização do primeiro sonho. Até eu comentei hoje de manhã, aqui tem mais empresários, e eu lancei o desafio para o apóstolo, ele já tinha isso no coração, porque a importância da escola. Porque no início, eu só queria que fosse escola técnica. Mas o que nós observamos? Nós observamos que lá em Angola, a colonização portuguesa foi muito difícil. Deixou uma cultura de mentira, de corrupção, não é? De suborno. Então, acho que tem alguma coisa parecida aqui no Brasil com isso. Parece que foi o mesmo professor. Misericórdia. Ai, ai. Eu disse que eu posso falar que eu vou embora. Vão me pegar lá em Angola, eu duvido. Amém. Ai, ai. Então, assim, a gente tem comentado como Satanás tem sede das nossas crianças. E eu falei, nós não podemos olhar para as nossas crianças e vamos colocar as crianças ali, para entreter. Porque esse é um pensamento que Satanás coloca na cabeça dos pais. Porque ele sabe que as crianças é o futuro da igreja. Ele dá mais importância às crianças do que nós. Ele sabe, ele é estratégico. Uma criança que é ensinada, ora, todo mundo sabe aquele versículo lindo. Ensine o quê? O seu filho no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Aí a gente só pensa, então vamos ensinar a palavra de Deus, porque quando for velho não se desvia. Isso é um princípio que Satanás usa. Adivinha como é que ele faz? Ele vai ensinar um princípio errado. Porque até no final da vida, ele não vai se desviar desse caminho errado. É forte isso? Ele sabe o princípio, ele pega o princípio e usa para o mal. E a gente fica tudo, boca aberta. As crianças é o futuro da igreja. Seu adolescente de 13, 14, 15 anos era um bebê um dia desse. Não é assim? Passou rápido. E quantos discipulados e cultos domésticos e oportunidades que você teve para discipular o seu filho e você não fez. E hoje você tenta levar e arrastar ele para a igreja e não consegue. Eu não quero trazer culpa, irmão. Mas é um alerta para quem tem criança. Os cultos domésticos têm que ser uma ordem na nossa casa. E é uma dificuldade isso. Até para pastores, até para líderes, se não houver uma disciplina, não faz. Porque se você não ensina, o diabo ensina. Se você não cuida delas, o diabo vai cuidar dessa parte. E lá na frente vai ser tarde demais. Então vamos acordar. E Deus me deu isso. Deus deu a Fabiana isso. Tinha muito forte. Mas dentro de mim, a minha experiência foi com adolescente. Então para mim era tudo adolescente e já dava jeito. E em Angola nós percebemos isso. Que o caráter e que as questões culturais só podiam ser regeneradas e transformadas se começasse bem cedo. E foi quando
eu disse aqui ao apóstolo, lancei o desafio, foi que eu fui pesquisar. Então, já que vai ser uma escola, eu vou colocar uma escola cristã. Aí eu pesquisei um método de educação por princípios bíblicos. Eu achei na internet, liguei para cá, eu disse, eu quero visitar a escola melhor do Brasil, referência, que eu quero ver o melhor, que eu quero aplicar isso. Quando eu chego, eu tomei um choque. Quando eu entrei na sala de aula, lembro como hoje, eu, Fabiana e Isabela pequena, os alunos tinham uma Bíblia em cima da mesa, da carteira. Onde eu olhava era cartaz bíblico, em cima do quadro era uma linha do tempo com um plano de salvação, em figuras, coisa mais linda. Vamos começar a aula, vamos orar. Eu sou formado em eletrônica e telecomunicações, mas eu sou pedagogo também. Peguei o plano de aula espetacular. Todas as disciplinas são passadas através da Bíblia. Geografia, matemática, o plano de aula assim, mostrando os traços de Deus em toda a sabedoria, ali do conhecimento, em todas as matérias do conhecimento, ao dedo de Deus. Então, eles são treinados num caráter cristão. Que coisa linda. Eu digo, é isso que eu quero. E foi, encurtando a história, que eu disse, olha, eu quero um casal para ir lá para Angola, que eu quero implementar isso. 15 dias depois, a própria diretora da escola disse, olha, nós queremos, nós vamos, eu e o marido. Os diretores da melhor escola do país em educação princípio foram para Angola, passaram 4 anos conosco implementando, amém? Glória a Deus. E ali mudou minha vida, tanto é que a escola não tem nada de escola técnica mais, é só criança. Da importância que isso entrou no meu coração. Amém? Então eu desafiei apóstolo, e ele não, né? 2024, amém? Aí eu falo para os empresários que Deus tem prosperado aqui. Gente, é assim, nem que se esse negócio não desse lucro. Você imagina uma escola cristã assim, top, aqui em Balneário Camboriú? Assim, bem com os princípios da palavra, em que você colocasse o seu filho e que vocês ficassem tranquilos de que eles, no mínimo, estariam recebendo uma palavra de Deus todo santo dia. Porque o currículo não deixa de ser passado, de alto nível. Mas o conhecimento de Deus e os princípios estão sendo também implementados na vida do seu filho. Amém? E ao invés de estar comemorando festas mundanas, vão comemorar as festas bíblicas. Amém, amados? Então os empresários invistam nisso. Vocês juntam aqui uns 2, 3 aqui, Deus está prosperando, constrói uma escola linda, bela, aqui o apóstolo... Amém? E, glória a Deus, você vai... E é muito lucrativo, porque você imagina quantos empresários crentes dessa cidade, que tem tantas condições, que iriam uma escola dessa aqui. Na região toda, onde é que tem isso? Tem? Se você pegar e fazer essa região toda, aqui Itajaí, Blumenau, eita, meu Deus... Amém? Pensem nisso, amém? Lançada a semente, apóstolo. Pronto. Glória a Deus. Vamos continuar. Depois dessa escola, veio o projeto do Camizungo. Eu não tenho mais tempo para contar, não, meu Deus. Mas eu quero lhe dizer, quando essa escola, em 2016, funcionou, 2015, 2016, início de 2017, já estava uma crise do petróleo muito pesada em Angola. Porque o Angola depende muito dos recursos do petróleo. Não tem uma economia diversificada, muito. Então, quando o petróleo cai, a economia entrar em colapso. E entrou em colapso e atingiu tudo. E atingiu também as nossas finanças que sustentava as crianças. Então, quando eu estava para desistir, Deus nos envia para a Coreia do Sul. Não vou dar detalhes, que é muita história, mas lá Deus deu um projeto que foi plantado no nosso coração para transformação de comunidades completas, assim. Então, foi nos doado 2 poços de água.
E o pastor que doou, era uma igreja metodista, eu disse assim, vamos pegar o dinheiro desses poços e construir escola. Ele disse, não, Deus está mandando eu te dar 2 poços. Quando ele disse Deus, eu entendi que Deus queria algo diferente de escola só. Queria ampliar a visão. E ali foi quando nós escolhemos uma comunidade para implementar. Bom, vamos colocar pelo menos a água com a agricultura. E quando chegamos, começamos a escolhemos. Um dia, quando vocês foram ao Camizungo, nós vamos contar a história por que o Camizungo. Então, quando chegamos nessa comunidade aqui, é uma comunidade rural próxima à capital Luanda, a 50 minutos de Luanda. Nós escolhemos ela por ser uma comunidade rural, mais isolada, para poder fazer o projeto piloto. Então, quando escolhemos essa comunidade, nós fomos lá visitar. E quando visitamos, para colocar essa água, nós começamos a encontrar uma situação muito mais pesada do que imaginávamos. Vimos pessoas e crianças numa pobreza extrema. Entenda, quando se fala em África, amados, eu quero já começar aqui, porque eu vou mostrar cenas muito fortes aqui. Você não pensa que a África toda é desse jeito, não, tá? A África a própria Angola está sendo desenvolvida no centro, está sendo... estão se desenvolvendo, né? Há lugares bonitos, o turismo é lindo, é um país lindo, de muita riqueza, é o 4º país mais banhado por rios. Lá tem muita riqueza de diamantes, de pedras preciosas, ouro, tem um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Só que essa riqueza ainda não está sendo bem canalizada. Então, por isso que há ainda muita pobreza. Tá? Mas tem, sim, sinais de desenvolvimento. Não é só desgraça. Você vai lá, não é tudo assim. Não pense que é assim. Tem lugares lindos, a cidade bonita também, numa área bonita, né? Mas com muita pobreza ainda e necessidade. Então, estamos lá para cumprir o nosso chamado, amém? Para contribuir. Então, só para ficar claro. Quando chegamos, aí começamos a fazer um censo e descobrimos que de 650 crianças que estavam na comunidade, apenas 7 crianças estudavam. Todas as outras eram fora do ensino, analfabetas. E vimos muita doença, então começamos a ver, começamos a ver uma situação de muita miséria. E aí você passa o vídeo 1, já tem aí, pronto? Então, as crianças... Então, elas tinham essas feridas assim na cabeça. Eu sei que é forte, né? Mas ela tinha essas bactérias na cabeça, várias crianças. Sabe o que ela está dizendo? Está a doer, que era muita dor, né? Vai doer agora, mas para melhorar, em nome de Jesus. E a gente começou a entrar em desespero, porque praticamente todas as crianças estavam nesse estado. Tinham bactérias e estava muito pesado aquilo ali. Começamos a levar médicos voluntários. Eu fui para colocar um poço e ensinar agricultura. Aí nos deparamos com isso aí. Aí Deus, era tudo Deus. Gente, vocês vão ver o resultado, o que é que Deus fez com essas visitas. Como começa no chamado de Deus. Aí nós começamos a levar médicos, voluntários. E aí disseram assim, se vocês não trocarem a água, sabe como é que era a água? Próximo slide. Eles tinham um tanque e a água era dessa cor, com baratas, isso é uma barata. Isso eram amostras que a gente pegou do tanque de 100 mil litros, que a gente pegava lá, na hora de tirar, vinha assim. Tinha rato morto lá dentro, tinha tudo. E era essa água que a população bebia. Né? Quem podia, porque era vendida ainda. É uma realidade muito difícil. Então, para nós ali foi muito difícil. E ela disse, pronto, vamos fazer o quê? Vamos trazer água. Vamos trazer água potável. Da linha principal era 2 quilômetros. E aí nós fizemos o quê? Nessa visita da Coreia do Sul, existe um projeto chamado Vila Nova, em que
quando a Coreia, depois da guerra, estava devastada, esse projeto ensinava desenvolvimento inclusivo. Dizia assim, olha, para a população ociosa, ao invés de você ficar parado aí, trabalha, vamos nos unir para reconstruir o bairro, para reconstruir a nossa comunidade. Em 4 anos o projeto acabou. Por quê? Porque já não tinha mais favelas na Coreia do Sul para se restaurar. Porque eles conseguiram, em 4 anos, reconstruir todo o país. E eles ensinam até hoje as nações a fazerem o mesmo. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu disse, olha, nós conseguimos doação de tubos, do tubo 2 quilômetros, só que vocês vão ter que se unir e cavar a vala de 2 quilômetros para trazer água à população. Ah, não, vão pagar quanto? É muito trabalho, eu não vou trabalhar para os outros. Ah, não sei o quê. Ah, é? Então tá bom. Então, esse trabalho de mentalidade é o mais pesado, é o mais difícil. E eu, tá bom, coloquei o tubo no meio do bairro, bum, lá. Um dia, quando vocês decidirem, cavem. E aí, um belo dia, pode soltar o segundo vídeo. Fabiana entra, que é esse aqui. Fabiana entra no Camisunga e encontra essa cena. Toda a população, olha, as mamães com os filhos nas costas, cavando, os homens, não é? E a gente viu a primeira vez essa... Uau, tá dando certo. A luz no fim do túnel. E foi quando nós juntamos os recursos, construímos o chafariz, limpamos o tanque e levamos água potável. E nós inauguramos a água no bairro. Amém? Glória a Deus. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, né? Um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque quando nós abrimos a água, eles fizeram uma festa. Porque você entenda, nas primeiras visitas nós íamos com brinquedo e com água. E as crianças não queriam saber do brinquedo, avançavam nas nossas águas, com sede. Nós descobrimos que as crianças e a população passavam até 3 dias sem beber água. As crianças de colo choravam. A gente chegava com um pouquinho de água e ele calava na hora. Fome, eu sabia que existia, agora sede era demais. Porque ele pegava 50 centavos, R$1, ou ele comprava algo para comer ou comprava água. Ele escolhia a comida. É uma coisa assim que é uma realidade tão distante nossa, que você não... Como é que um ser humano passa por isso? Né? Mas há milhões de pessoas assim, não só na África. Mas Deus tem levantado pessoas, amém? Para mudar essa realidade. Então, foi um dos dias, pode passar o terceiro vídeo. Foi esse dia. Então, nesse momento, é um momento de grande alegria em que nós vamos abrir as torneiras. Então, nesse momento... Só tem aquela parte... Eita, então eu não passei a segunda, meu Deus, misericórdia. A segunda parte era mais forte. Quando nós abrimos a água, eles começaram... Tem no Instagram, depois vocês pesquisam. Eles começaram a chupar a água, quando desligaram, a chupar a água dali, da parte do cimento. Chupava. As crianças, assim, era uma imagem muito difícil de ver. Era uma alegria, mas ao mesmo tempo, uau. E a criança dizia, agora nós vamos poder tomar banho. Uau. Tomar banho. Então, é muito forte assim. Mas fomos agora no progresso. Vamos lá, bem forte, bem rápido agora, para acelerar. Nas escolas, era assim que eram casas de latão, muito quente. Aqui era uma igreja de lata que tinha lá. E a gente começou a dar aula para as crianças assim, nos tijolos e nessa casa de chapa. Começamos a se alfabetizar e procurar recursos para construir a escola. Aí depois, pode passar, nós conseguimos os recursos e construímos a escola. Amém? Glória a Deus. Aí depois, vamos lá, aí tinha um problema, pode passar. Aí tínhamos um problema da saúde e nós conseguimos construir um posto médico, né? Aleluia, finalmente, saímos debaixo da árvore
e conseguimos, uma ONG espanhola nos doou com todo o equipamento dentro. Então, hoje nós temos os médicos, temos um médico, temos um enfermeiro, um clínico, colocamos porque morre muitas crianças de malária, mas muita. A malária na África é uma das doenças que mais mata, é a primeira que mais mata. Mata mais do que a AIDS, mas muito mais. Aquele mosquito desgraçado, né? E mata mesmo, né? Já perdemos filhos de funcionários que morreram por malária. Então, nós conseguimos um laboratório que nós identificamos a malária e já aplicamos o remédio, internamos, colocamos a medicação e assim começamos a salvar assim centenas de crianças. Amém? Aleluia. Nós fizemos 250 atendimentos por semana aí. Amém? Pode passar. Aí depois veio a questão da alimentação. Quando colocamos a escola... Eita, poxa, meu Deus, tá? Vamos lá. Colocamos a alimentação, a escola. Quando a escola começou, as crianças começaram a ficar ali tristinhas. Aí os professores disseram, olha, eles não conseguem estudar porque estão com fome. Aí eu disse, então vamos fazer um programa de apadrinhamento. Colocamos as fotos e e começamos a pedir arrecadação e começamos a comprar. Desativamos uma sala de aula, colocamos uma cozinha e começamos a dar almoço para as crianças. Glória a Deus, amém? Dentro das salas de aulas. Aí, um belo dia, o professor liga e diz para a gente... Não, foi Fabiana, né? Ligaram para a Fabiana e disse assim, olha, está difícil porque as crianças que estão fora do ensino, não é? Fabiana estava lá e viu que, enquanto elas comiam, as crianças que estavam fora da escola ficavam na janela, olhando, com fome e vendo as outras comerem. E aquilo rebentou, né? O nosso coração. Fabiana disse, a gente vai ter que dar um jeito de alimentar. Mas, meu Deus, é muita criança. Na escola tinha 200 só, mas tinha mais 450 fora. E ali nós vamos apadrinhar também elas. Vamos atrás dos recursos e lançamos em fé e começamos a alimentar as 650 crianças todos os dias. Amém? Aleluia, glória a Deus. 650 crianças todos os dias. E hoje já são 900 crianças que se alimentam todos os dias. Eu disse, são 75 quilos de arroz por dia. Fora proteína, que é caro e tudo. Então é um desafio enorme a gente manter. Um enorme. Porque não temos uma empresa assim que doa tudo. Não. São pessoas individuais que apadrinham as crianças. R$250, ele muda a vida de uma criança. Porque ele paga a escola, uma refeição e os cuidados médicos. Então temos assim, e às vezes a gente consegue fazer a comunicação do padrinho com a criança. É bem lindo assim. Agora é um desafio, né? Que é muitos pedidos. Mas é isso, amados. Então, aí conseguimos doação, construímos uma refeição, construímos um refeitório e nós alimentamos as crianças. Amém? Pode passar. E aí foi crescendo o projeto, ganhamos um galpão para fazer empreendedorismo, pode passar. Depois... pode passar, amado. Travou? Aí começamos a fazer os artesanatos, não é? As mamães, 7 artesãos que tínhamos lá no Camizungo, começamos a espalhar o conhecimento e hoje temos 240 artesãos, não é? E nós levamos para as feiras de artesanatos e vendemos. E também queremos começar a exportar para a Europa, aqui para o Brasil, não é? Para poder... E aí essa é a segunda parte, porque o projeto é assim. Nessas necessidades, nós criamos um projeto que chama Comunidade Sustentável. Esse projeto chama-se Comunidade Sustentável. É um projeto que foi nascendo assim, nas necessidades, mas desenhamos ele e temos hoje um objetivo desse projeto ser a solução a solução contra a pobreza na África. Amém? É muita ousadia, né? Porque imagina tantas instituições, homens
que amaram aquela nação aquelas nações e nunca resolveu. Mas Deus nos deu a receita, eu tenho certeza disso. E aí Deus manda, porque esse projeto é, primeiro, colocamos o que o ser humano precisa de emergência. A primeira fase, água, alimentação, saúde e educação. Você deu o peixe, porque ele estava com fome. Agora, a segunda, você vai ensinar a pescar, desenvolvimento sustentável. Vamos trabalhar com cooperativas, ensinar ele, dar treinamento, ensinar ele a pescar. E aí começamos o artesanato, depois começamos aqui, pode passar. A Fabiana que cuida desse projeto, um projeto muito lindo. As costureiras, tinham uma costureira, hoje a gente tem mais de 20, que fazem esses vestidos. Vestidos como esse aí, fica de pé, Fabiana. A modelo, não é? São vestidos africanos, assim, lindos, não é? Tudo bem, né? A beleza da minha esposa ajuda também. Não é? E elas já produzem roupas lindíssimas africanas. E nós vamos também colocar essa confecção mesmo, profissional, para começar a produzir, não é? Nessa cooperativa. Não é? Então aqui, ó, a Embaixada de Israel investiu em 4.000 máscaras. E ali começamos a produzir as mamãs mesmo, as velhinhas, mas os jovens começaram. E ali começamos a desenvolver. Pode passar a marcenaria. Né? Por quê? Porque a ideia é eles produzirem as portas e as janelas e os móveis do projeto mais ousado que a gente ainda não falou, que são a construção das casas. Amém? Pode passar ali. Pode passar. E aqui que era o meu sonho no início, mas consegui agora, né? Que é a parte de formação profissional. Aqui nós ganhamos um prêmio de um banco, não é? Uma sala de informática e um laboratório de eletricidade predial. Amém? Lá no Camizungo, glória a Deus. Olha que lindo, gente, no meio do nada. E começamos a formar, é tremendo, é o reino de Deus quando chega. Amém? Aí depois vamos lá, vamos passar. Aí veio a agricultura. Gente, levamos a agricultura, começamos a ensinar o povo a produzir. Esse é um protótipo, chama Paz, é o Amandala, em que ali é um galinheiro, a galinha transita para cá, para esse piquete aqui, não é? E cai por gravidade. Então é uma tecnologia brasileira que foi implementada e começou a produzir. Passa lá para vocês verem o resultado. Fizemos 2. Isso é uma grande que nós temos, passa. E olha só que terra abençoada. Pode passar. Começou a produzir muito, não é? Isso ela já é bem assim verde, assim com os maracujá grandes, assim. Pode passar. Olha o tamanho disso, gente. Terra abençoada. O povo morria na riqueza, pisando no ouro. Não tinha água, não tinha conhecimento, entende? Então só levamos isso e o povo começou a sair dessa pobreza. Olha só que coisa linda, pode passar. Seu Zacarias. Olha o tamanho dessas berinjelas, gente. Tomate, tudo, é tudo gigantesco assim, pode passar. Ele estava pronto. Isso aqui, olha os melões aqui. Não é melão, gente, isso é maracujá. Olha o tamanho do maracujá. Rapaz, foi o maior maracujá que eu vi na minha vida. O mamão está ali embaixo, o que está no saco é maracujá, banana. Então começou uma prosperidade ali. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Né? E tudo isso vai já para a cozinha, já está abastecendo a cozinha das crianças. Não é? E vai para a Casa do Amor também, que é o orfanato da gente, que a Fabiana falou. Também vai para lá, para a cozinha. Então, pode passar. Aqui é o salão de eventos que a gente veio. O apóstolo foi lá pregar. Nesse aqui foi aqui onde uma mulher cega, né, a avó Catarina, que tem o olho virado para dentro. Os jovens nem conheciam ela que enxergava. Era a senhora cega do bairro. E o apóstolo orou e o olho dela veio para frente e ela começou a enxergar. Aleluia, amém? Foi nesse lugar mesmo aí. Que é um salão de eventos que serve como igreja no final de semana. Amém? Porque tem todo o cuidado espiritual. Porque eu estou falando social, mas o espiritual é ativo aí.
dentro das escolas, nós temos um capelão que cuida das famílias e das crianças da igreja, temos os cultos no domingo, amém? Pode passar. E aí veio o projeto mais ousado. A casa deles é isso aqui, é 1 metro quadrado. Você pode passar o vídeo lá aqui da casa, enquanto eu vou falando aqui, né, tem um vídeo. Vocês moram aqui. Todos vocês. Você imagina, nós fizemos a medição, dá 50 graus de temperatura no verão dentro dessa Simão, casa. mora quantas pessoas Que aqui? não pode ser nem chamado de casa isso, né? Vive quantas pessoas? Tu, Adelaide, 5 filhos. 7 pessoas em 2 metros quadrados. Então é Deixa eu ver aqui, uma Cardoso. situação, olha aqui, né? Ela, a Fabiana mostrando aqui. Deixa eu ver. Como é que é o Então- nome? Lili, não falta célula, né, Lili? Então E todos- você vê todos que dormem você aqui. tem Vocês dormem aqui e as Eles crianças dormem onde? é 1 metro quadrado e As crianças não dormem tem aqui no piso, chão? é Dormem areia. em cima de quê? Da lona? Qual lona? Cadê a lona? Eles Tá lá dormem fora? numa lona. Ah. Então vocês chão. todos vivem aqui, 7 7 pessoas. Certo? Então, eram essas condições. De todas as famílias, todas. O apóstolo entrou na casa do Celestino. Idêntica. Então, todo mundo que vai lá disse, não, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Pergunta, vê que aquilo pobre porque vive ali, não quero nem saber. Senta com as pessoas, pergunta se elas amam viver aquilo ali. Né? E a gente ficava perguntando por que Deus escolheu o Camisungo. E a gente escutou as histórias de pessoas que choravam, pedindo a Deus uma transformação de vida, uma luz, uma esperança. E Deus nos usou como essa luz. Amém? Aleluia. Aleluia. É igual a você. Nós estamos ali, mas tem seus vizinhos, seus amigos de trabalho que estão clamando. E você tem silenciado. Eu não sei, apóstolo, falar. Chama aqui para a igreja. Faz alguma coisa. Não fica olhando só assim, África é o que eu queria ir. Não, você quer ir para a África se você não consegue nem ganhar o teu vizinho? Começa aqui. Eu comecei com meus... Eu com 17 anos, no meu bairro, eu já tinha ganhado 60 jovens do mundo para Jesus. 60. Tenho fotos e vídeos para comprovar. Comecei jovenzinho. Onde eu passei, eu frutifiquei. E Deus leva por causa disso, porque nós começamos aonde nós estamos. Comece, meu irmão. Vocês que têm projetos, comecem pequeno. Vocês que querem que Deus faça maravilhas na vida de vocês, comece agora, hoje. Simples, pequeno, no seu bairro, na sua casa, dentro da sua casa, com seus vizinhos, seu trabalho, sua escola, sua universidade. Comece. Amém? E aí, para concluir, vamos lá. Eita. Começamos a produzir tijolos. Tijolos, solo, cimento. E aí, a própria população começou, nós ensinamos ela a produzir os tijolos para começarmos a construir as casas, para tirar eles daquelas casas de chapa, de lata. Não é? Então, aí, essa é a produção, bem simples, é uma tecnologia também brasileira. E esse tijolo não é adobe, não. É tijolo que seca, que dura mais de 100 anos, tá? Então, começamos a construir, não é? Olha aí, tem uma parte de cimento, é ecológico, porque não precisa de queimar, não precisa queimar madeira, nada. E começamos a produzir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora você tem ideia de você chegar na comunidade assim, sem emprego, o povo com fome, na desgraça, e começar um desenvolvimento desse tamanho? A Atos hoje nós empregamos só na comunidade 90 pessoas fixas e 100 temporárias. São 190 empregos diretos.
Amém? 190 famílias que têm salário hoje. E o bairro está sendo reconstruído na mão dos próprios moradores. Amém? Só mandamos os técnicos, os líderes para ensinar. Amém? Pode passar. E começamos a fazer isso. Uhul! Aleluia! Amém! Que alegria, gente. Olha a diferença. Mostra o vídeo da casa agora. Olha que coisa linda. Olha. Aqui foi uma doação do Razões, que a gente construiu a casa para o Fred. Olha que coisa linda, gente. Olha. Meu Deus, gente. É muito tremendo. Tá vendo aí? Com os móveis, tudo. É porque a filmagem ficou muito em cima, mas dá para ter noção, não é? Da dignidade de tirar dar dignidade assim para essas pessoas, para essas famílias. Amém? Ô, gente, isso é evangelho, amém? Isso é evangelho. Glória a Deus. É a transformação não só espiritual, mas em todas as áreas da vida da pessoa. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. Amém. As crianças, olha, dormirem num quarto, sem bicho, sem aranha, sem cobra, sem terra, sem umidade, sem calor. Amém. Glória a Deus. É simples, mas é muito bom. É maravilhoso. Amém. Olha que coisa linda. Então, é isso que o Evangelho faz quando chega. Ele causa transformação em todas as áreas. Amém. Glória a Deus. Pode tirar, querido, pode tirar. E aí, olha, começamos a reconstruir. Tem até um campo de futebol, viu lá? Isso é um campo mesmo, de grama sintética, foi doado por um jogador. Temos 6 turmas lá, com um professor, com escola de futebol mesmo, com um balneário ali, com a parte de toda ali para treinamento deles também. Começamos a reconstruir as casas. Aí pode passar o vídeo, acho que é o vídeo final enquanto eu falo. E essa aí hoje nós estamos construindo agora 40 casas. 40 casas, tudo doado por empresários, por pessoas individuais, né? Essa solução diminui o custo em 70%. Com o dinheiro de uma casa convencional, nós construímos 7. Amém? Porque não precisa de reboco, de argamassa, você vai montando como se fossem uns legos, né? Só nas esquinas que você tem os pilares de cimento, fortificada. É uma tecnologia que já se usa aqui no Brasil e é segura. É segura. O resto da vida dura a casa. Amém? Então, olha só, um ambiente totalmente destruído. Olha o que é que está acontecendo. Aleluia. Não é? E tanto é que chamou a atenção dos governantes. Em janeiro, nós recebemos a visita da vice-presidente da República para conhecer o projeto. E acabei de falar com a assessora dela, já estão visitando 60 municípios para implementar o nosso projeto. Em Angola inteira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha isso, gente. Tem as chapinhas, né, que vocês estão vendo, que depois, quando a gente concluir, vamos limpar todas essas casas de lata e vai ficar um bairro bonito, amém? Vamos colocar as ruas, as calçadas, as árvores, e nós vamos ensinar eles, porque você tem que ensinar até ele a morar na casa, porque eles nunca moraram numa casa de alvenaria. Eles não sabem nem usar o banheiro direito. A gente tem que ensinar higiene, como limpar, e ainda mais que nós vamos colocar uma fábrica de sabão aí. Amém? Por quê? Porque muitas famílias não têm dinheiro nem para comer. Imagina para comprar sabão para limpar a casa. É desse nível, gente. Ou ele come ou ele limpa uma casa. Você faria o quê? Deixaria seus filhos com fome para lavar ali o banheiro, comprar água sanitária, sabão em pó? Não tem como. É uma realidade completamente distante da nossa. Completamente. Mas é possível mudar. Amém? É possível mudar. Eu contei no projeto aqui do artesanato, Fabiana, uma senhora que, ela já há quase 50 anos, foi a primeira vez por causa do artesanato que ela comprou um perfume para ela.
vem falar com alegria. Consegui comprar um perfume pela primeira vez na vida com quase 60 anos. É muito forte. Então, assim, esse é um projeto, olha, que é uma escola que a gente construiu, uma terceira escola com material. Amém? Então, pode passar, vai já encerrar. É isso que eu falei, com a casa constrói 7, e a casa do amor que eu contei para vocês, pode passar. Aqui é o antes e o depois, olha só. Aleluia. Vocês precisam entrar no Instagram da Atos e da pastora Fabiana, que ela é responsável direto por esses casos. Pode voltar, não é? O AD foi um caso que a Unicef entrou em contato com a gente, no interior lá de Angola, porque a mãe suspeitou que ele roubou um dinheiro. Ela pegou uma panela de água, ferveu, pegou as 2 mãos da criança e colocou dentro. Psh! Você imagina a dor que essa criança desfigurou, queimadura de 3º grau. A criança ficou 1 mês, foi para a UTI, foi terrível. Uma mãe faz uma coisa dessa, gente, pelo amor de Deus. E nós resgatamos essa criança e colocamos na casa do amor. Não é? Então, esse foi o dia que a gente resgatou. Olha aqui, eu acho que 2 meses depois ele estava assim. Né? Amém? E ele está até hoje conosco. Já fez 3 cirurgias porque atrofiou a mão. Aí estamos... O apóstolo conheceu, orou por ele. Está fazendo fisioterapia, tudo, para poder voltar aos movimentos. Então é nesse nível, né? O Adriano foi um dos casos mais graves, olha aqui. No Instagram de Fabiana e da Atos, você vê a história mesmo. Tem fotos mais difíceis e como ele está hoje. Até brinquei que... Ué, volta aí. Saiu aqui, pronto. Aqui eu disse assim que ele tem que fazer regime agora, né? Mas foram casos tremendos. Ali o Firmino, aquilo foi 1 mês depois. Aqui o Fred, que com 8 anos era engraxate e sustentava a casa sozinha, com a mãe. Aquela casa que eu mostrei filmagem era dele. A gente presenteou para ele, né, que é o Fred. Amém? Todos os casos de desnutrição e maus tratos que nós fazemos a recuperação. Amém? Estão todos na escola, são inteligentes, têm alimentação. Não é? Fabiana cuida dessa casa do amor. É lindo o projeto. Amém? E estamos aí, pode passar, temos um projeto agora para construir um maior, um centro, que aí vai até 200 crianças aí. Amém? Glória a Deus. Amados, então, que Deus falou ao seu coração. E eu quero dizer a vocês o seguinte: o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos falar da nossa parceria. Exatamente, é essa nossa parte aliança. agora. É. Apóstolo, fala agora. Irmãos, nós tivemos uma conversa muito séria nesses 2 dias que eles estão aqui. Inclusive, eu falei, se você vier no Brasil e não vier aqui, você vai ver comigo. E ele veio, eles vieram. Então, lá dentro do Camizungo, eu pedi para ele procurar. Não é fácil conseguir, com muito esforço. Ele conseguiu um terreno para nós construir uma base missionária da Exousia School lá. Então, lá no Camizungo, nós vamos ter Exousia School Camizungo. E nós que vamos construir, né, nós vamos levantar ofertas aqui na Família do Reino para construir daqueles tijolos lá. E nós vamos ter dormitórios, salas de aula, tudo para a gente enviar missionários da Família do Reino para fazer estágio lá. Então, os alunos da Exousia School que estão formando aqui vão fazer estágio lá. E também faremos caravanas anuais para passarem temporadas lá servindo, conhecendo. Então, a Exousia e a Atos estão fazendo uma aliança. E o apóstolo comentou comigo que tem uma mina
de diamante dos russos, que está longe, em outra província, onde tem 4 comunidades. E as 4 comunidades são igual o Camisunga antigamente. Não tem água, não tem comida, as pessoas pobres, né? E por causa da fama que já Atos está tendo, né? E o resultado e o amor que eles têm, os donos da mina contataram o apóstolo e falaram assim: nós temos 4 comunidades. Tudo que você viu aqui foi tudo feito, irmão. É que ele não fala. Quase todo o dinheiro saiu do bolso dele e depois das doações. Tá? Esse homem que trabalha muito, empreendeu a vida inteira, tem uma vida muito modesta. Ele podia ser um multimilionário, viajar o mundo inteiro, mas todo o dinheiro ele colocou na obra de Deus, né? E não foi pouco não, milhões do bolso dele ele colocou, e vive uma vida muito modesta. Mas aquele pessoal ali da mina falaram assim: nós queremos bancar 4 comunidades igual a do Camisunga para vocês instalarem lá. E aí, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque ele disse que não tem como fazer nada se nós não levantarmos uma igreja. E ele falou: apóstolo, me ajuda a levantar pastor, me ajuda a levantar missionário, porque só da mina são 4 comunidades, e a vice-presidente do país falou para abrir mais 60 comunidades. Então são 64 igrejas pelo menos, né? E o único parceiro em abrir igrejas com o apóstolo Itamar, por enquanto, tomara que venham mais, mas por enquanto somos nós. Então tem igreja para nós abrir, tem gente para trabalhar, tem muito trabalho, amém, igreja? Isso é maravilhoso. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Jesus falou ao seu coração. Feche seus olhos. Amém. Eu quero fazer 2 apelos. Um, você não vai ser aí, não precisa vir aqui. Uma oração bem rápida. Se você, depois de ouvir tudo isso, que se Deus falou com você, e você reconhece que precisa sair da zona de conforto e dizer sim ao chamado de Deus, seja para ir para a África, seja para você sair da zona de conforto e fazer a sua missão urbana, a missão aqui da igreja, de você se apresentar aos líderes e pastores e dizer: apóstolo, pastores, eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu não quero chegar diante do trono branco, do tribunal e não ter nada. Se você reconhece isso, levante sua mão, que eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas mãos levantadas que reconhecem que precisam sair da zona de conforto. Em nome de Jesus, Espírito Santo, revela a cada um deles qual é o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Enquanto eu oro, você se arrependa diante do Senhor. Diga: Senhor, me arrependo pela minha falta de compromisso na obra de Deus. Eu me arrependo, me tira de estar e permanecer na zona de conforto. Ore, peça perdão a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero ouvir oração, voz de oração. Ore, em nome de Jesus. Pai, perdoa o tempo de infrutilidade que eles ficaram, o tempo em que eles ficaram parados, o tempo que eles não deram frutos, ou que deram pouco, ou que não deram o máximo. Em nome de Jesus, perdoa-os. E que Espírito Santo agora, em nome de Jesus, agora você vai orar diferente. Agora: Senhor, arrependido estou, mas eu me entrego a Ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. Repita isso: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ouvir de novo. Amém, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora entre dentro do seu coração. Agora, em nome de Jesus, trabalhe no teu coração, na tua mente, para que você hoje se posicione e se entregue ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Continue com os olhos fechados. Agora eu quero falar para você. Pode continuar. Em nome de Jesus, agora